Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer de um que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Aleluias. Aleluia. Saúde, irmãos, na gloriosa paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar, dando início à nossa aula desta noite. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muitíssimo obrigado, meu Senhor, por nos trazer a sua santíssima presença. Obrigado, que o Senhor venha prover maravilhosamente em nossas vidas, nesta noite, Senhor, a sua graça, a sua sabedoria, para que nós possamos ministrar a sua aula, nós possamos entender, meu Deus, aquilo que o Senhor está nos instruindo, nos ensinando na Tua santíssima palavra, Senhor, através dessas lições. Abençoa cada ouvinte da Tua palavra aqui presente, abençoa a chegada dos que estão caminhando para a Tua casa, aqueles que nos ouvirão, Senhor, abençoa, Senhor, para eles entenderem e compreender o que está sendo ensinado na Tua palavra através dessa lição. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nossa escola bíblica, lição de número 7, as naturezas humanas e divina de Jesus. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2025, lições bíblicas, revista CPAD, na nossa sede IPRRCE, 17/2/2025, às 19 horas. Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos. Nesse trimestre, meus irmãos, nós estamos estudando o tema desse trimestre, 3 meses de estudo, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nós vamos agora ao textuário, vamos ler todos juntos, amém? 1, 2, 3... dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Romanos 9:5. Vamos aos objetivos da lição. Primeiro, apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. 2, mostrar as heresias contra esse ensino, nestorianismo e monofisismo. 3, identificar o perigo dessas heresias hoje. Então, assim, basicamente toda a lição, irmãos, ela vai estar tratando da dupla natureza de nosso Senhor Jesus, a natureza humana e a natureza divina de Deus. E no 2, nós vamos ver o que as heresias, ou os heréticos, aqueles que não
traz um entendimento correto das Escrituras e também mistura com culturas e traduções, né? Mas nós temos a Bíblia Sagrada como a autoridade máxima de Deus, né? Como a autoridade completa de Deus, não falta nada do que nós precisamos, tá bom? E nenhum ensino, nenhuma teoria pode contrariar as Escrituras na visão que nós temos do próprio Deus na Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, né? E identificar o perigo, né, dessas heresias hoje que se apresentam de forma com aparência diferente, mas negando a natureza de nosso Senhor Jesus, tá? A divina, né? Porque a humana quase todos, né, reconhece o Senhor Jesus que passou por essa terra, que fez esta obra gloriosa para a humanidade, deu a sua vida, mas quando chega na parte da divindade, dele ser Deus, dele ter a natureza divina, né, e a natureza humana ao mesmo tempo, gera muitas polêmicas, né? Mas nós vamos às Escrituras Sagradas, que é a nossa segurança de crença, né, teológica, tá bom? Vamos lá. Se alguém desejar falar, levante a mão e você poderá perguntar, fazer algum comentário. Fique à vontade. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe. Romanos, carta aos Romanos 1, de 1 a 4. Filipenses 2, de 5, versículo 5 ao versículo 11. Eu vou ler um versículo e os irmãos leem o versículo seguinte, tá bom? Vai ser o primeiro versículo. Os irmãos já vai lendo comigo ao mesmo tempo, tá bom? Porque só vai sair a voz do microfone, mas vocês leiam comigo, por favor. Carta aos Romanos, capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Eu quero ouvir vocês, tá? Vamos lá? O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Filipenses 2, carta aos Filipenses capítulo 2 e no versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus irmãos, nós não vamos fazer comentário da introdução desses versículos, porque no decorrer da aula estaremos comentando conforme o comentário da lição, amém? Muito bem. Introdução. Uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia, no ano 325, e a Trindade em Constantino, 381, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo. Pontua aí comigo, naturezas de Cristo, né? Então, cristologia, né? É um estudo teológico falando de Cristo. Na cristologia, nós estudamos com mais profundidade, historicamente, biblicamente, até mesmo os historiadores, né, que não eram cristãos, o que se escreveu sobre Jesus, sobre o tempo de Jesus, a família. Então, tudo que diz respeito ao Senhor Jesus, o Cristo, é estudado com mais profundidade em cristologia. Então, aqui a gente traz assim alguns pontos que são considerados muito importantes
para nós, para a igreja aqui nesse momento, tá certo? Então, assim, no concílio de Nicéia, ficou definido que Jesus Cristo foi 100% homem, 100% Deus. Era 100% homem, 100% Deus. 325, né, depois de Cristo. E antes, os apóstolos, está aí as cartas que nós vamos ler, os apóstolos afirmavam com toda a segurança que Jesus foi homem, 100% homem, e foi ao mesmo tempo Deus, né? Os apóstolos e os discípulos, tá? Mas ficou realmente definido na igreja cristã no ano 325, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus Cristo era Deus e foi homem também 100%, né? Foi humano, né? E a Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, foi no tempo de Constantino, o imperador Constantino, né? Em Constantinopla. Então isso daí ficou definido, né? Também a doutrina do Espírito Santo. Nós cristãos, né, sofremos uma crítica muito forte ao dizerem que quem criou a doutrina da Trindade foi a Igreja Católica, mas não, a doutrina da Trindade é bíblica, está na Bíblia. As três pessoas, Deus manifesta em três pessoas, aparece com clareza, apesar de não termos a palavra Trindade, mas é visível três Deus, um único Deus manifesto em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Então, irmãos, quando foi definido, né, daí desse tempo para cá, né, que já vai 1600 anos, vamos dizer assim, tá? A polêmica vem só crescendo no mundo a respeito dessas doutrinas, tá? E nos nossos dias, então, a internet está cheia de confusão sobre a crença em Jesus, com duas naturezas, sendo homem 100% e sendo Deus. Todos concordam que a maioria, quase 100%, né, concorda que Jesus foi um homem que passou por essa terra. Alguns consideram que ele foi só um profeta, foi um servo, né? Foi o Filho de Deus, mas muitos não concordam que ele ao mesmo tempo era Deus, era a manifestação de Deus, né? Então é aí que entra as questões, mas grande parte do cristianismo crê e afirma a doutrina de que Jesus é Deus, a doutrina da Trindade, sem dúvida nenhuma, porque está escrito nas Escrituras Sagradas, tá bom, meus irmãos? Então só para nós termos uma ideia, né, da história, tá certo? Há teólogos que afirmam, né, que estudam a história da teologia, da igreja, das doutrinas, né? Homens que são profundos e pesquisadores, que eles dizem que até o ano 1600, tudo que se fala hoje de doutrina fundamental de fé, lá foi, até esse ano de 1600, foi exaustivamente discutido, tratado, e durante esse período até o ano 1600, houve muitas, milhares de ramificações de religiões e crenças envolvendo o nome de Deus, envolvendo o nome do Senhor Jesus. Então, o que nós vemos hoje, irmãos, só aparece com uma roupagem nova, mas é coisa antiga, que já foi discutido, e alguns, né, abraçam uma coisa, abraçam outra, crê numa coisa, crê noutra, mas nós temos que realmente, irmãos, procurar saber o que verdadeiramente a Bíblia Sagrada fala e crer em Deus segundo as Escrituras, tá? Então vamos lá. Então as duas naturezas de Cristo. Ele, Jesus, aqui na terra, ele foi 100% homem, e a Bíblia diz que ele ao mesmo tempo era Deus, mas ele não tomou o lugar como Deus enquanto esteve na terra, mas assumiu 100% a forma humana, tá certo? Aí nós vamos aqui para os detalhamentos, né? Vai ser detalhado aqui, vamos lá. Essas controvérsias, né? Quer dizer, um diz uma coisa, outro diz outra, outro afirma uma coisa, afirma outra, interpreta aqui, interpreta ali, mas não, a maioria só gera mesmo confusão, tá certo? E aí nós temos que recorrer à Bíblia mesmo, à Bíblia Sagrada. Então essas controvérsias deram origem ao concílio
de Calcedônia, 451, hoje um bairro de Istambul, na Turquia, né? Então tem a foto aí do concílio. Esses concílios, irmãos, eram exatamente para discutirem e definirem crenças, credos, que havia divergência entre os próprios cristãos, tá certo? A presente lição é sobre o nestorianismo e monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no concílio de Calcedônia, tá certo? Então, esses nomes, né, dava aos movimentos que tinham divergentes, né, do que a maior parte da igreja acreditava e cria pelas escrituras, devido a interpretações distorcidas, né? O ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Descendência de Davi segundo a carne. Então, Romanos 1:8 apresenta Jesus como descendente de Davi segundo a carne, a linhagem de Davi até chegar ao Senhor Jesus, né? Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Romanos 1:3. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel. Linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Amém. Então essas referências mostram que Jesus era um ser humano normal, igual a qualquer outro ser humano, tá? Ele veio realmente, ele foi colocado no ventre de Maria, e quando colocado lá, ele teve toda uma formação biológica, né? Ossos, carne, pele, tudo, né? Igual a qualquer outro ser humano, e ele nasce como ser humano, tá certo? E aí nós defendemos uma crença que afirmamos que o Senhor Jesus não pecou, né? E dentro do próprio cristianismo, né, há um questionamento sobre isso. Por quê? Porque se Jesus foi gerado dentro de um ser humano, e esse ser humano, ele herdou o pecado de Adão, então pergunta-se, né, e Jesus não nasceu já com a herança do pecado? Não, certo? Assim, biblicamente, é difícil de mostrar escrito que não, tá? Mas vamos aí. A gente pega algumas inferências. O que é inferência? É um texto que nos faz enxergar isso, tá? Por exemplo, quando o anjo chega para Maria e anuncia que ela vai ter um filho, ela se assusta com aquele anjo, com aquela mensagem, porque ela ainda não havia se casado com José, né? E ela entendia que para ter um filho tinha que ter relação com o homem, a mulher e o homem. Isso é o normal dos seres humanos. Então aquilo foi muito estranho para ela, né? E ela quis entender como é que vai ser isso, né? E então o anjo diz, olha, que viria sobre ela o poder do Altíssimo, né? Ela seria coberta pelo poder do Espírito Santo, e nela seria colocado Jesus, Filho de Deus, né? E aí ela aceitou, e nós já comentamos em outras aulas, né, o transtorno que aquilo ali trouxe. O próprio José, que era considerado, no nosso entendimento, um noivo, né, que ia se casar, ele já não aceitou aquela situação, intentou deixar Maria secretamente, mas Deus aparece a ele e afirma para ele, e ele crê, ele aceita que ali era o Filho de Deus, e depois tudo se confirmou, né? Então assim, aí, como eu disse, a gente crê que Jesus não herdou o pecado por inferência. Por que por inferência? Porque Jesus não foi, a fecundação de Jesus não foi igual a qualquer ser humano. Ele veio já um ser puro, limpo e colocado no ventre de Maria. Ah, mas aí quando vai para alguns que têm conhecimento da ciência, vai dizer o seguinte: ah, mas houve a mistura de sangue, teve a questão biológica, teve uma mistura ali, ele não foi contaminado? Não. Por que é que nós dizemos que não? Porque Deus não permitiu. Deus colocou Jesus lá e tornou ele puro, manteve ele puro como ser humano, sem pecado, né? E a maior prova de que nós temos que Jesus não pecou é que nosso Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia, tá? Se ele não tivesse ressuscitado, se ele tivesse pecado,
mesmo que se fosse da herança de Adão, ele, Jesus, não teria ressuscitado, tá bom? Então a gente tem essas bases para defender que ele se manteve puro, 100% santo, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, para se alguém fizer alguma pergunta, o irmão Alfredo quer falar lá, irmão Silvio, Diácono Silvio, tá? Alfredo, evangelista Alfredo, lá atrás, na portaria. Enquanto o microfone chega lá, pode passar a página aí, irmã Aline, nós ganharmos tempo. Vamos ouvir o... Eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus. Pastor, eu queria só colocar assim, porque o pecado, ele é originado depois da consciência. E Jesus, além de Jesus ser santo, ser uma obra do Espírito Santo, Jesus, ele era uma criança, e uma criança não tinha, e ele passou a ser, ele já era Deus, né, pastor? Ele não tem a consciência de pecado, ele veio contra o pecado, ele veio libertar o homem do pecado, ele não pecou, né, pastor? Não, é porque é assim, explicar para o irmão Alfredo, Jesus, a criança, assim que ela é fecundada, o ser, assim que é fecundado, ele já recebe o pecado também, porque é da natureza humana que vem de Adão, o pecado. Uma criança, ela não responde por ela ser pecadora, porque a Bíblia diz que quando nasce, está lá escrito, que o coração já é mau quando nasce, mesmo inconsciente, mas é mau, né? Percebam que às vezes os pais têm que ter cuidado com as crianças, senão a criança pode atingir a outra quando ela não gosta do outro, quando o outro faz uma coisa que ela não gosta. Inconscientemente uma criança pode sangrar o outro, pode matar o outro, como já aconteceu na nossa igreja, de uma criança ferir outra criança aqui na igreja, temos que correr para o hospital com ela. Então assim, a Bíblia diz, está escrito que quando nasce o coraçãozinho já é mau. Por quê? Porque herdou de Adão, certo? Então é chamado o pecado hereditário, pecado que já vem da própria natureza humana, que se contaminou através de Adão. Então todo ser humano que nasce depois da queda de Adão, nasce normalmente, ele já nasce pecador. A fase da inocência, que a gente fala e que é real, né, isso daí é indiscutível. A fase da inocência é uma fase que a criança, o ser humano quando criança, ele não tem consciência do pecado, ele não tem assim, ele não é responsável, porque a mentalidade dele, a intelectualidade dele, a mente dele, fisicamente, né, ela não consegue entender essas coisas, é um processo. Então vai chegando um tempo na vida do ser humano, a fase da inocência. Quando é que ele sai da fase da inocência? Quando ele começa a perceber as coisas, a entender as coisas, começa a fazer perguntas, né? Inclusive sobre o corpo humano. Então é aí que o ser humano, ele já começa a ter um entendimento do pecado, uma compreensão do pecado, ele já começa a ter consciência do que ele está fazendo, se é mal, se é bom, né? Então é nesse momento que Deus agora vai começar a trabalhar na vida desse ser humano, para ele reconhecer que é um pecador, quando ele tiver consciência, e ele se arrepender, confessar Jesus como único Senhor e Salvador, né? Então quando Jesus diz que das crianças é o reino de Deus, é porque elas estão na fase da inocência, elas não respondem pelos seus pecados, tá? Mas o que foi que aconteceu com o Senhor Jesus? Ele nasceu igual outra criança, cresceu igual outra criança e se tornou adulto, né? Então o lógico era que ele era para ser um pecador, mas ele não foi por isso, porque ele foi uma obra diferente de todos os seres humanos. Ele foi uma obra do Espírito Santo, e na hora que o Espírito Santo, que Deus colocou Jesus no ventre, de Maria, o Senhor Deus não permitiu que a parte hereditária, a herança do pecado de Adão, contaminasse Jesus, homem. Então essa é a nossa fé, tá bom? Então assim, se nós formos dizer para alguém, né, que o fato da inocência, não, aí a gente não teria sucesso, porque
que a pessoa diz, tá bom, mas Jesus até a fase da inocência como ser humano, tudo bem. E depois, né, da inocência, que ele se tornou adulto, que ele virou um ser humano adulto, né, já, não adulto, mas já um adolescente, né, 12, 13, 10 anos, 8 anos, né, já começa a perceber as coisas, né, e já começa a pecar, né, mas isso não aconteceu com o Senhor Jesus, tá bom? Então, só para ficar claro. Sim, evangelista. Obrigado, pastor. Obrigado, viu? Amém, amém. Muito bom. É isso aí. Para a gente esclarecer, né? Porque quando a gente vai afirmar alguma coisa, a gente precisa entender um pouco mais, né, do que os outros pensam também, né? E ter uma compreensão. É isso aí. Vamos lá. Pode ler, irmã Aline. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Mateus 1, 20, Lucas 1, 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Mateus 1, 20. Aí está o elo humano divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Pronto, é muito importante aqui nessa palavra do anjo a Maria, né, que nós já conhecemos muito bem, mas tem um ponto aqui também que é importante nós olharmos. Ele diz assim, ó, pelo que também o santo, né, o santo que de ti há de nascer. Se nós formos ler em outra referência bíblica, é o contrário. O ser humano quando nasce, já o coração é mau. No caso do Senhor Jesus não, ele já nasceu santo, porque ele era santo. Ele era Deus, continuou sendo Deus e santo. Amém? Então isso traz uma grande diferença do Senhor Jesus nascendo, sendo gerado e nascendo, comparado com outros seres humanos. Agora tem um detalhe também que é importante ficar bem claro para nós. Quando Jesus nasce e começa a se movimentar, ele vai viver a fase da inocência igual as outras crianças, e ele vai viver a fase também de conhecer o pecado. E a palavra de Deus diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Então percebam que o Senhor Jesus, sendo Deus, ele se tornando humano, ele também se tornou alvo do pecado. O inimigo tentou ele, né? Mas não conseguiu, tá? Não conseguiu. Aí alguém pode dizer, mas era Jesus, né? Sim, mas o próprio Senhor Jesus, no Novo Testamento, o apóstolo diz, não pequeis. Então a vontade de Deus, sabendo que nós temos essa diferença, sim, tá certo? Mas a ordem do Senhor é vencer o pecado. Tá bom? É resistir o pecado. É não, eu sou um pecador mesmo, um pecadinho a menos, um pecadinho a mais. Nunca aceitemos essa ideia, meus irmãos. Nós temos que lutar contra tudo aquilo que é contra a vontade do nosso Senhor Deus. Tá bom? Tá claro aí, irmãos? Quem achar que não ficou claro, levanta a mão que a gente vai tentar explicar melhor. Vamos para frente. Declarado Filho de Deus em poder. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 1, 4. Essa expressão indica a divindade de Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Amém. Então, assim, é importante, irmãos, principalmente para aqueles que evangelizam, para aqueles que estão sempre em contato com as pessoas que têm outras crenças diferentes, é importante observar nos detalhes aqui das palavras, porque pode ser que alguém nos questione e a gente precisa ter argumento bíblico. E quando não tiver argumento bíblico, diga, não tem problema dizer, não, eu vou observar melhor, mas não é como você está falando, porque não foi assim que eu aprendi, que está escrito. E aí você recorre a quem tem mais um conhecimento, recorre ao pastor,
e a gente dá ajuda. Se eu não souber, eu sou pastor, mas não sei de tudo, né? Quem sabe de tudo é Deus. Aí nós vamos estudar, vamos buscar quem estudou mais. E a Bíblia diz que o que não está revelado nas Escrituras é para Deus, não é para nós. Então nós temos que defender o que está escrito. O eu acho, eu penso, eu vejo, eu isso, aquilo. Não vamos sair fora disso. Quando se trata de doutrina da fé bíblica, tem que ser Bíblia, tá bom, irmãos? Tem que encontrar referências bíblicas que garanta a nossa declaração de fé. Então aqui quando diz assim, Romanos 1:4, né? Declarado Filho de Deus em poder. É importante isso daqui, irmãos. Declarado Filho de Deus. Então, quando em Romanos o apóstolo faz essa declaração, porque ele convivia com os demais apóstolos e ele tinha conhecimento, tá, que Jesus foi declarado Filho de Deus, então ele afirma aqui, declarado Filho de Deus em poder, tá? Ou seja, ele era o Filho de Deus. E aqui é importante a gente ter esse entendimento, para quando alguém vier nos questionar. Filho de Deus, vamos pegar um exemplo. O seu filho, o irmão João, que está aqui, o irmão João tem um filho dele. O filho dele, segundo a natureza humana, prova-se cientificamente, através do DNA, que aquele filho do irmão João é humano, porque a natureza é humana, e prova-se ainda que é filho do irmão João pelo DNA. Então é uma coisa, isso é um ser humano. Agora quando diz Filho de Deus, e a Bíblia deixa bem claro que Filho de Deus só existe quem é? Jesus. Todos os demais seres humanos são filhos por adoção. Então isso é muito importante quando alguém questionar. Bom, aqui fica claro que ele é Filho de Deus. Aí vem um outro ponto. Tá, eu aceito então que ele é Filho de Deus, mas eu não aceito que ele é Deus. Aí vamos lá. Se ele é Filho de Deus, ele é Deus, porque ele vem de Deus. Ele mesmo disse, eu vim do Pai, eu vim de Deus, saí de Deus, né? Então ele é Deus, tá? A mesma coisa voltando para o exemplo do irmão João. Quem vai dizer que o filho do irmão João não é filho dele, legítimo, se tem a prova do DNA, né, irmão João? Quando tem dúvida do filho, né, se é outro pai, então vai lá fazer o exame, né? Quando o filho tem dúvida se aqueles pais são legítimos, eles querem o DNA para encontrar o pai legítimo. Isso é natureza humana. Agora, quando se trata de Filho de Deus legítimo, é só um, e é Jesus, tá? Então o filho do irmão João é filho dele pelo DNA, e ele é um ser humano segundo a natureza. O filho dele e ele é humano, nós somos humanos segundo a natureza humana. Segundo a natureza divina, Deus, só Jesus Cristo, tá? Então só nessa frase nós temos resposta para dizer que Jesus é o Filho de Deus e para dizer que Jesus é Deus. O irmão Diácono Antônio quer falar? Pode falar. O Jesus homem é de Maria, sim, é filho dela, sim, segundo a parte carne, humana, é filho, né? Mas ele é o Filho de Deus, ele foi colocado lá, ele já existia. Então ele já estava gerado. Já estava gerado. Ele foi só para a gente entender melhor, é assim, quando é que um ser humano passa a existir? Quando há fecundação, não é isso? Do espermatozoide e o óvulo, né? Então, fecundou, ali começa a ser, a gente diz gerado, né? Mas é ser desenvolvido um ser humano, porque, na verdade, quem dá a vida também àquele ser humano é Deus também, mas ele é humano, aquele dali é humano, é diferente de Jesus. Aquele ser humano passa a existir no momento da fecundação, e ali Deus dá a vida, e ele desenvolve, é um ser humano. No caso do Senhor Jesus, ele já veio pronto, não teve fecundação de óvulo, não existiu isso, né?
Ele veio pronto, foi colocado no ventre dela e ele começou a desenvolver humanamente, quando diz que o verbo se fez carne. Então, ele já existia, ele só encarnou. O ventre de Maria foi para encarnar, dar carne a Jesus, os órgãos, tudo, e nascer um ser humano, e nascer aquele que já existia, nascer agora como ser humano. Não, pastor, então quer dizer que a Maria foi incubadora, igual essas incubadoras que tem, isso, que tem nos hospitais. Só com uma diferença, né? Uma incubadora, na verdade, a função dela é aqueles órgãos deficientes, ela manter eles, né, com a mesma temperatura do ventre da mãe e tudo, para aqueles órgãos ir desenvolvendo, né? Quando uma criancinha nasce, um recém-nascido, tudo é fraquinho, tudo é pequenininho, mas ele já tem um metabolismo para tudo aquilo se desenvolver, vai crescer, vai desenvolvendo tudo dentro e fora, né? Então isso é um processo da mão do Todo-Poderoso na nossa vida, né? Então, já o ventre é diferente, né? Porque Jesus existia como ser espírito, mas como ser humano ele não existia. Então, dentro do ventre de Maria é que tudo foi desenvolvendo, entendeu? Por isso que ela tem o direito de dizer meu filho, né? Porque foi gerado dentro do ventre dela, né? Agora, nós entendemos agora pela palavra de Deus que Jesus já existia e ele foi colocado no ventre de Maria. Jesus, Espírito, o próprio Jesus disse que Deus é Espírito, então ele também era Espírito, foi colocado no ventre dela e foi desenvolvido ali um ser humano, também pela mão do Todo-Poderoso, tá certo? Porque tudo é pela mão de Deus, irmão. Porque quantas crianças que não nascem, né? Porque se Deus não tiver com a mão dele lá, nem nasce. Morre às vezes no ventre. Então, tudo é a mão do Todo-Poderoso. Ou espiritual, ou físico, é a mão do Todo-Poderoso, né? E os homens questionam isso e eles esquecem que eles existem por Deus. Tem até pessoas que se gloriam, né? Porque tem muitos filhos, porque tem filho, porque isso, e até zomba do que não tem. Para com isso, porque se alguém pode procriar, porque Deus lhe deu primeiramente essa graça, essa virtude, né? Essa capacidade de gerar o homem, a mulher, né? Mas isso ele pode tirar e pode dar, porque teve pessoas estéreis também que tiveram filho, Deus abriu e abre a madre. Então, para dizer que ele é quem faz tudo. Amém? Amém. Pronto. Então, eu acho que dá para entender? É complicado, né? Mas aqui existe também fé, viu, irmão? Existe fé e crença no que está escrito, né? Tá bom? A vida é um mistério, né? Que só Deus é que sabe mesmo, né? A gente só sabe algumas coisinhas, tá certo? Mas o mistério é dele, né? Vamos lá, pode passar. O apóstolo conclui: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9:5. O Senhor Jesus é um judeu descendente de Israel e ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente. Amém. Olha que coisa interessante, né? Então, desde o nascimento de nosso Senhor Jesus, aliás, antes, né? Porque já foi anunciado que uma virgem ia dar luz, ia nascer uma criança, tal, já estava anunciado antes, mas quando ele nasce e vai se desenvolvendo e se torna adulto, é que começa muito questionamento, né? Porque ele se apresenta como filho de Deus, como ser humano. Então tudo isso é bastante complicado, né? Mas enfim, segundo a carne, né? Segundo a carne, ou seja, a parte humana de Jesus, ele era filho de Maria, sim, e de José humanamente não era, né? Porque não houve a fecundação, né? Lá não estava o espermatozoide de José para gerar Jesus, tá? Então aí tem uma diferença, tá certo? Então, humanamente, Jesus realmente era o filho de Maria. Agora, dizer, olha que coisa grave, né? Com todo respeito assim, não aceitando isso, mas respeito às pessoas e às suas crenças, no sentido de não agredir as pessoas. Mas dizer que Maria era mãe de Deus, isso é o pior erro teológico que pode existir. Mãe de Deus, não. Ela foi mãe de Jesus humano, mas Deus, Jesus Deus,
não existe mãe. Amém? E do ponto de vista de criação também não existe pai, ele é Deus. Ele atribuiu a Deus como ser humano pai, porque ele estava na forma de ser humano e de filho. Mas como Deus, ele é igual ao Pai, igual ao Espírito Santo. Não há um Deus maior nem menor. Nós estudamos na aula passada, porque é um só Deus. Amém? É um pouquinho complicado, né? Mas é assim que aparece nas Escrituras, e a gente tem que separar as coisas para entender isso daí, tá bom? Agora sim, para resumir aqui, para não ficar nenhum nó na nossa mente, tá? O mais importante de tudo é que ele é o nosso Salvador, foi para o Pai e vem nos buscar para nós viver eternamente com Deus. Amém? Amém. Vamos lá. É complicado, essas coisas não dá para você colocar na evangelização, não. Isso só vai gerar confusão. Você tem que chegar lá e dizer que Jesus é Salvador, é Senhor, Ele veio para te salvar, Ele pode perdoar teus pecados, Ele vem nos buscar, esteja preparado. A gente tem que ir com a mensagem que seja compreensiva, né? Mas a gente tem que tratar desses assuntos, irmãos, porque vai chegar alguém uma hora ou outra na sua casa, na sua mente, querendo confundir sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus, e você talvez não tenha explicação, mas você sabe, não, esse negócio aí não está certo, não é assim não, né? Tá bom, então vamos lá, pode passar. A idade de... Bom, a idade de Jesus. Humanamente, ele viveu com 33, ele viveu até os 33 anos na terra, né? Agora, se ele tivesse vivo ainda humanamente, quantos anos ele teria hoje? A gente pode fazer as contas, né? Mas isso nós estamos falando de Jesus, homem. Ele teve um tempo, porque toda matéria tem um tempo de existência, né? Agora, Jesus, Deus, é eterno. Acabamos de ler aqui, ele é eterno. Ele sempre existiu e existirá eternamente, porque ele é Deus. Tá bom, irmã Rita? Tá bom, mas aceita aí que Jesus é bom. Vamos lá. O antigo hino cristológico, Filipenses 2, 5, 6, disse que esse texto foi tirado de um hino que se cantava na igreja, tá? Entre os cristãos. Pode ler, irmão. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, 5 e 6. O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. Pronto, então vamos lá. É só complicação aqui, viu? Mas para quem quer conhecer mais um pouquinho, não tem outro jeito não. Vamos lá. Então, esse texto aqui de Filipenses aos Filipenses, além de ser uma declaração de fé, se tornou um cântico na igreja. É uma estrofe de um cântico, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Cristo Jesus, humano, que sendo em forma de Deus. Olha, irmãos, quando diz aqui, sendo em forma de Deus, essa palavra forma, eu ouço pessoas que estudam os originais, tem um professor de hebraico e de grego, que é o nosso pastor Luiz, já passei para alguns irmãos, o canal dele é confiável, porque eu conheço ele desde o início da minha fé, ele também, nós começamos juntos praticamente, ele já tinha mais um pouco tempo do que eu, mas nós começamos juntos, e ele é a mesma pessoa até hoje, né, que quer a verdade, busca a verdade de Deus, é um profundo estudioso, e ele fala fluentemente o grego, o hebraico, os originais, tem cursos, né, que ele passa pelo Brasil inteiro. Então, você vendo ele explicar, você fica maravilhado. E essa palavra aqui, em forma de Deus, ele tá, nessa aula que eu estou dando aqui, tem um vídeo dele, tá? Que eu vou mandar para alguns irmãos, para os irmãos verem explicando, falando nos originais.
Essa palavra em forma de Deus, ele explica isso daqui no original, irmãos, é impressionante, né? Porque essa palavra forma aqui, ela está diretamente ligado a Deus. Prova com clareza que Jesus é Deus, tá? Em forma de Deus. O texto aqui já dá essa luz para nós, mas nos originais ele explicando, você fica maravilhado. Então diz aqui, sendo em forma de Deus, ou seja, ele sendo Deus, não teve por usurpação. O que é usurpar? Usurpar é você pegar alguma coisa que está ali e fazer o uso daquilo. Ele tinha todo o direito de fazer isso porque ele era Deus. Mas como ele, Jesus, decidiu, aceitou se tornar um ser humano, então isso se tornaria uma usurpação. Isso se tornaria pegar uma coisa que ele tinha dito que deixava de lado a sua condição de Deus para assumir a forma humana. Mas se ele quisesse, ele pegava e ele seria 100% Deus e não estava nada errado. Amém? Mas por uma questão justa do que foi tratado, se tornava uma usurpação. Então diz que sendo Deus, não teve por usurpação, ou seja, ele não requereu para se manifestar como Deus, tá? Ele não quis isso. Então o texto está dizendo que, embora Jesus sendo Deus, Jesus é Deus, não usou as prerrogativas da divindade. O que é prerrogativas? Justificativa. Às vezes eu fico pensando que tem gente que se acha tão poderoso que olha para outro assim e diz: você sabe quem eu sou, né? Eu vi agora um vídeo que está bombando na internet, um homem poderosíssimo no mundo cristão, destratando as pessoas assim de uma forma tão bruta, tão animal, que aquilo dá náuseas na gente. Meu Deus, como é que pode uma coisa daquela? Um homem que preside milhares de igrejas, que tem bilhões de reais da igreja e se acha todo poderoso, meu Deus. Isso é uma aberração, um negócio desse. Para onde é que vai esse exemplo do Senhor Jesus, irmão? Para que serve isso daqui na vida dessas pessoas? Para nada. É uma perdição, né? Então, meus irmãos, ele, Jesus, poderia ter, diante de todo aquele cenário, principalmente de humilhação que ele passou, ele poderia ter parado tudo aquilo, ter dito uma palavra e virava pó e cinza. Amém? E muitas das vezes nós também, trazendo um pouco para nós, nos afligimos porque, eu sou filho de Deus, eu sirvo o Senhor, eu faço isso, faço aquilo, e tal, e isso e aquilo, e fica lançando no rosto de Deus, querendo que Deus, né, querendo dizer: por que o Senhor não me dá, não me faz, por que eu estou passando por essa situação? Quem somos nós? Amém? A nossa posição tem que ser sempre essa, irmão, de humildade, de simplicidade, tá? Davi certa vez foi humilhado e quiseram que Davi reivindicasse o direito dele. Ele disse: não, Deus está permitindo que eu seja humilhado. Às vezes Deus permite, irmão, que eu e você passemos por situações até humilhantes, para nós acordar às vezes de alguma outra coisa que a gente não está conseguindo ver. Amém? Então, mas o ponto central aqui, vamos voltar, é o fato de Jesus, sendo Deus, ele aceitou continuar passando por tudo que ele passou aqui na terra para nos salvar. Amém? Mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação, né? Então, assim, a palavra usurpação, ela vem para mostrar que o Senhor poderia sim ter pego de volta o poder como Deus, mas não, ele se manteve humilde e simples, né? Mas foi claro e visível, né, que ele era Deus, tá certo? Vamos lá. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação. João 1:14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Pronto. Como é que nós entendemos essa palavra? No princípio era o Verbo. Quem é o Verbo aqui?
Repitam, quem é o verbo? Jesus. Aqui no texto da Bíblia Sagrada está escrito: e o verbo estava com... Esse estava com Deus significa que ele existia. Falando de Jesus, ele já existia antes de encarnar, amém? Aí diz mais: e o verbo era Deus. Ele não só estava, mas esse está mostrando já no futuro Jesus, homem, ele já estava lá, ele era Deus. Tá? Muito importante isso. Bom, mas enfatiza o aspecto humano. E qual é o aspecto, onde é que está o aspecto humano de Jesus aqui, irmãos, com clareza? Ele sendo Deus, irmãos, ele não teve por usurpação viver como Deus na terra. Aí diz aqui, mas aniquilou-se. Em outras traduções está escrito assim: mas esvaziou-se, mas humilhou-se. Essa palavra aniquilou-se, aniquilar é destruir. Então, mas aniquilou-se a si mesmo. Esse a si mesmo é, sendo Deus, para ele desconsiderou, não existia. Tomando a forma de quê? Percebe que a forma aqui, ela já é a forma humana. Lá no outro versículo, é a forma de Deus. Então aqui mostra claramente que ao mesmo tempo ele tinha dentro dele a forma de Deus, ele era Deus, e tinha também a forma humana, porque ele se tornou humano. Estava tudo dentro dele, ao mesmo tempo. Tá? Então é isso que o texto nos revela. Aí diz aqui, fazendo-se a forma de servo, que é o ser humano, e ele escolheu ser um servo, amém? Quem é servo aqui? Primeiro de tudo, irmãos, nós temos que escolher ser um servo. A maior perdição dos homens é pensar que é alguma coisa. Muitos declaram, eu sou pó e cinza, mas ao mesmo tempo, não, na prática não é isso. Eu me lembro de um pregador um pouco renomado, né? Era bem conhecido, muito admirado, até idolatrado por alguns. Terminou o culto e ele falou muito de pó e cinza naquele culto. Terminou o culto, aí eu ia levar ele em casa, aí tinha alguns irmãos para levar, e ele ficou por ali. Aí me disse assim, na época eu era diácono, Vicente, onde é que eu vou aqui? Eu digo, peraí que eu vou abrir o porta-mala, você vai no porta-mala. Tomou um susto assim, porta-mala? Digo, sim, porque não vai dar para ir todo mundo dentro do carro, né? Todas as pessoas vão dar preferência para as mulheres, e a gente te bota no porta-mala. Aí eu abri o porta-mala empoeirado, né? Aí ele, não, ficou sem graça. Eu digo, você não acabou de pregar que você era pó e cinza, homem? Aí ele bateu em mim, me pegou, né? Eu fechei a mala, não, seu lugar está aqui. Então assim, eu conheço também a história do pastor Rejane. Dá o microfone aí pro pastor Rejane para ele contar a história do escorpião aí, pastor Rejane. Irmão, grandeza não dá certo. O presbítero, eu sou presbítero, vamos lá, como foi lá a história do diácono e do presbítero? É que nós fomos para a sede, para a reunião, né? Quando terminou, aí o diácono veio e entrou na frente, né? Do carro, né? Do carro. No banco da frente. No banco da frente. Já ele tinha assim, e o carro não era dele, né? Aí nós estávamos de carona. Ele olhou assim, se antigamente, quando o presbítero vinha, andava na frente e o diácono era atrás, agora é o contrário. Aí o amado ouviu, né? Disse, não tem problema não. Saiu, né? E sentou atrás. Quando ele encostou assim, o pescoço, o escorpião ficou no pescoço dele. Pegou no pescoço do presbítero. Aí o diácono, baixinho, daí, você é a tua autoridade. Mas você faz um comentário que o diácono também falou, ainda bem que eu sou diácono. Ainda bem que eu sou diácono. Se livrou do escorpião pegar.
porque o presbítero queria valer o lugar dele de honra lá na frente. Então, meus irmãos, olha, a gente fala isso, ri, mas nós não estamos zombando do irmão que sofreu a picada de escorpião, não. Nós estamos só vendo que é perigoso, né, irmãos, o ser humano, ele se exaltar em qualquer situação. Então, que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Então, nós temos o grande exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo aqui. Qual deve ser a nossa posição como servo, né? A gente pega um pouquinho para nós, né? Mas o ponto central aqui é mostrar que Jesus foi um ser humano 100%. Ele escolheu ser um servo, né? Humanamente, ser um servo e semelhantes aos homens. Essa palavra semelhante também, quem olhava para Jesus não via diferença física entre os outros seres humanos. Tem um detalhe que sempre me chamou a atenção logo cedo, quando eu comecei a ler a Bíblia, é que quando foram prender Jesus, tiveram dificuldade de saber quem era Jesus. Tiveram que dar um beijo, né, para identificar ele, né? Aí a gente vê hoje tanta gente se projetando, parece uma coisa esplendorosa. Meu irmão, em nome de Jesus, né? Estou pegando um pouquinho aqui para nós, para mim também, tá? Aí diz aqui, ó, em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Eu lendo esta palavra, me veio essa visão, que até a morte do Senhor foi a pior da época, a mais humilhante da época, né? Eu conheci um ancião que fez uma obra muito grande, inclusive no Brasil, para o Senhor, que ele pediu a Deus que quando chegasse, que Deus lhe desse longos anos de vida, e quando ele chegasse na velhice, ele queria dormir, ele queria partir no leito, né, no quarto, na cama dele, na casa dele, e foi assim que ele partiu, sem violência. E olha que ele passou por muitos momentos de risco, né, fazendo a obra de Deus há 60, 70 anos atrás, né? Ser crente não era coisa fácil não, e pregar o evangelho podia contar com pei, açoite, até a própria vida, no Brasil, hein? Pode falar, Diácono Silva. Saúde dos irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. E tudo isso que a gente está estudando, né, pastor, que Deus foi Jesus, foi gerado, nasceu, passou por tudo isso, e nós entendemos, graças a Deus, graças a Deus, a entender que tudo isso ele passou para que a nós tivesse a salvação, tivesse a escolha. E por ele ser uma pessoa tão humilde, tão simples, que era tão famoso na região dele, mas por ser tão humilde ele não se destacava, não era aquela coisa esplendorosa que todo mundo sabia quem era ele, ao ponto de alguém ter que beijar o rosto dele para dizer, agora eu sei quem é, para poder tomar o resto da profecia, da atitude que tinha que tomar. Exatamente. Então isso é uma grande lição para nós. E enquanto o Diácono Silva falava, vinha aqui no meu coração, e tem pessoas que ainda querem servir a Deus só em troca de alguma coisa, né? Enquanto que o bem maior que nós temos é a vida e a vida eterna, né? Pode passar. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Essa passagem parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos, e o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. Amém. Talvez alguém diga, o apóstolo estava escrevendo um hino na Bíblia, a Bíblia... Mas era inspirado por Deus, era uma revelação de Deus. Para quem não sabe, o livro dos Salmos, a maioria deles são cânticos, era o hinário oficial de Israel, mas ali estava a revelação de Deus, porque na verdade, naqueles hinos, Deus estava falando com o seu povo, e Deus quer continuar falando com o seu povo através dos louvores, amém? Mas infelizmente a maioria dos louvores de cantores já de muito tempo, eles estão pensando muito mais em fazer hinos com mensagens para encher o coração das pessoas de fantasias e se promover e ganhar dinheiro. A maioria sim, não são todos, tá? Então a igreja, nós, Igreja do Senhor, devemos, né? Aqui vem estou abrindo um parênteses aqui, né? Falou de hino, para nós termos mais cuidado com o tipo de hino que diz hino, música, canções, né? Que estão se cantando aí, para ver se tem Bíblia lá naquele hino, tá? Porque o hino,
ele tem que ensinar a igreja, doutrinar a igreja, tem que levar a igreja a Deus, ao temor de Deus. Então, que tipo de mensagem, né, nós temos hoje nos hinos e que nós estamos cantando nas igrejas? Tem hinos hoje, irmãos, proibidos em algumas igrejas de cantarem, viu? Porque não são hinos a Deus, tá? São exaltações a seres humanos, né? Primeiro de quem está cantando, né? Tá bom? Porque é um jogo, né? Eu encho aos outros de esperança, eu massageio o ego dos outros e eles me pagam por isso e eu me torno cada dia mais rico e mais famoso. Glória ao homem, não a Deus. Deus nos livre disso. Pode passar. O termo grego move, forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica a essência imutável, portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Pronto, isso é muito importante. Essa forma, quando se refere a Filho de Deus, que ele é Deus, é que ele sempre existiu. Amém? Ele não partiu a existir a partir de Maria. A partir de Maria ele passou a existir como ser humano, mas ele já existia. Amém? Vamos lá. As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, ou seja, pensam errados sobre as duas naturezas de Jesus, a heresia. Vamos lá. Quem foi Nestório? Ele foi bispo de Constantinopla entre 428 e 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, 376 a 444. Mãe de Deus em grego, Theotokos, literalmente portadora de Deus. Então, é o que eu falei, né? Então esse é um entendimento errado que existia na igreja e esse bispo foi contra essa expressão mãe de Deus, né? Porque para a pessoa ser mãe ou pai, a pessoa que existe é a partir dele, e Deus existe eternamente, então não poderia ser. Ele já existiu e existe eternamente. Então um ser humano não pode ser mãe de um ser humano finito, mortal, ele não pode ser mãe do eterno. Então é por isso que não dá certo essa crença, né? Assim, até pela razão da interpretação não dá, não cabe, né, no credo bíblico. Vamos lá. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Cristotocos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano, Mateus 2:11, 13, 14, 20 e 21. E não mãe de Deus, visto que de Deus é eterno. Salmo 93, 2, Isaías 40, 28. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Mateus 2:11. Pronto, olha aí, irmãos, como é importante nós observar a Bíblia, né? Então, em Mateus 2:11, lá está escrito, está grifado em amarelo aí, ó, Maria, sua mãe. Mas mãe de quem? De Jesus, porque Jesus é humano, é um ser humano que foi gerado nela, que foi gerado não, foi desenvolvido nela, né? Tá? Ele já existia, mas como ser humano que desenvolveu dentro dela, pelo poder de Deus, ela se torna mãe então de Jesus, tá? Então, e não mãe de Deus. Então, pelo amor de Deus, um cristão, um crente em Jesus Cristo, confesso em Jesus, conhecedor da Bíblia, nunca pode concordar. Se alguém falar, né, que Maria é mãe de Deus para você, você diz, pela Bíblia Sagrada, ela é mãe de Jesus. Ah, mas Jesus não é Deus? Mas ela é mãe de Jesus, porque Jesus é um ser humano, mas Deus não tem mãe, porque Deus é eterno, né? Então, ele não pode ter uma mãe, tá certo? Uma mãe física que vai morrer, que nasceu e vai morrer, e ele é eterno, ele sempre existiu e existirá, e antes dele não existiu nada, e depois dele não existiu nada. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, tá bom? Pois é, né? Vamos lá. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta,
A popularidade do termo Mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. Então, olha, irmãos, isso foi o quê? Há 1.500 anos atrás, irmãos. E ainda se crê hoje. Você vê como a crença é uma coisa difícil, né, de se mudar, né? Porque vai passando de pessoa, de geração a geração. Mas a Bíblia Sagrada, vamos deixar claro mais uma vez, é a maior autoridade de Deus na terra, tá? Nós estamos falando desses problemas aqui, mas hoje no mundo cristão tem muitos problemas de crença. Eu creio, eu vejo assim, eu sinto assim, que é antibíblico. E as pessoas, porque uma autoridade, né, entre aspas, do mundo cristão diz, então as pessoas têm aquilo como verdade. Mas o que é que está na Bíblia? Não é eu creio, não, mas o meu creio e o teu creio é como está escrito. Então isso é muito importante, tá? Por isso que o inimigo também não quer que muita gente participe de estudo, não, porque quando a gente estuda, a gente aprende a verdade de Deus, tá? É cansativo, sim, mas é importante. Sim, irmão Antônio? A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. 2. Nestorianismo. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade defendida no credo niceno-constantinopolitano, em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Vamos lá, que ele vai explicar mais. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne, Gênesis 2:4. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo concílio de Éfeso, em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege, e o imperador o exilou. Amém. Vamos, pode passar. Monofisismo. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e physis, natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar, não de unir, não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no concílio da Calcedônia, em 451. Pronto, só deixando claro, irmãos, que aí são doutrinas heréticas. A Bíblia define claramente a natureza humana e a natureza divina em Cristo, totalmente separada. Quando Jesus assume a forma humana, prevalece a natureza humana. Quando Jesus deixa de ser um ser humano, prevalece a natureza divina, ele volta a ser 100% Deus, né? Em ação, né? Enquanto na terra ele era 100% Deus, mas não usava os atributos como Deus, usava como ser humano, tá? Então isso é bem, nós não aceitamos, pela Bíblia não dá para aceitar essas misturas, né, que eles fazem, não, é bem definido na Bíblia Sagrada e nós temos que aceitar como está escrito, né? Pode passar. O bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre e nem estanho, mas outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre e nem estanho, e o verde não é azul e nem amarelo, da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. Nós não cremos assim, tá, irmãos? São definidas, tá? Não tem essa mistura não, na Bíblia. B. Respostas bíblicas. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Romanos 9:5, Filipenses 2:5, 11.
dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9:5. Pronto, esse versículo aqui deixa bem claro a definição de Jesus 100% homem e a definição de Jesus 100% Deus. Nunca se confundiu. Isso ficou sempre definido diante de Deus enquanto ele esteve aqui na terra, tá certo? Vamos lá. O Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. Pronto, está bem claro, né? A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento. Pronto. Quando diz aqui a distinção é precisa, é que não tem mistura. Ele é 100% Deus e 100% humano. Ele não um Deus que se transformou em ser humano, nem um ser humano que se transformou em Deus. Sempre esteve separados. Amém? Essas manifestações. Vamos lá. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Isaías 9:5, João 10:30 a 37. Eu e o Pai somos um. João 10, verso 30. Amém. Então, quando ele está dizendo aqui que eu e o Pai somos um, ele está dizendo que ele e Deus é um, né? Não são duas pessoas, né? Então, isso é muito importante, porque o próprio Senhor Jesus definiu quem ele era, Deus, e quem ele era como ser humano. Vamos lá. O perigo dessas heresias na atualidade. Os monofisitas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada, juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradeus, do ano 500 a 578, um monge sírio, liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Pode passar. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxa, cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. Nós não temos conhecimento assim exatamente do que essas igrejas pregam e ensinam, mas, segundo os teólogos, vieram desse movimento, ou desses movimentos, né? O fundamento da fé deles está nesses movimentos. Então tem uma diferença do cristianismo. Vamos lá. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos. E, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, Deus conosco, Mateus 1:23, o Deus que se manifestou em carne, 1 Timóteo 3:16. Amém. Então, só ressaltando a importância da gente ter alguma informação, alguma orientação sobre tudo isso, porque se alguém nos questionar hoje, a gente tem alguma coisa a falar, ou pelo menos uma interrogação que vai buscar uma resposta melhor, porque não é assim que cremos, como eles defendem, né? Não é tão comum encontrar essas crenças, né? Mas existe no nosso meio, tá? Vamos lá. Seus discípulos podem desfrutar hoje dessa paz que só Ele pode dar. Seu principado assegura-nos a verdadeira paz, João 14, verso 7, que deve nos acompanhar como seguidores de Jesus. Onde colocarmos os nossos pés, Mateus 10, 12, 13. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. O gnosticismo. Do verbo grego kenou, significa esvaziar, Filipenses 2, 7.
A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. São duas linhas principais. O Verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Pronto, e eu concordo com esse pensamento, né? A maior parte da igreja cristã concorda, tá? Que em algum momento Jesus se manifesta como Deus. Um exemplo é quando, nessa passagem aí, que ele diz: os teus pecados são perdoados. E aí os que estavam ali disseram: ele está blasfemando, só Deus pode perdoar pecado, né? Então assim, não há contradição, né? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas nesse momento ele, como Deus, também ele se utilizou para abençoar essa vida com o perdão, né? Então isso é como Deus, ele tinha e tem o poder de perdoar, né? Então só para a gente ver que Deus é soberano e em algum momento ele pode fazer diferente, porque ele sabe perfeitamente o que está fazendo. Vamos lá. Entendemos que sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. O kenosis é o esvaziamento de Cristo. O kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado, e por isso ele abriu mão de sua glória celeste. João 17,5. Eu e o Pai somos um. João 17,5. Amém. Pode passar. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados. Marcos 2, do verso 5 ao 7, Lucas 7, verso 48. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Lucas 7, 48. Recebeu a adoração. Mateus 8, 2, 9, 18, 15, 25, João 9, 38. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Mateus 8, verso 2. Pronto, aqui só um detalhe. Nem um ser humano pode aceitar a adoração, mas Jesus aceitou. Era uma forma dele dizer: eu sou Deus, tá? Eu sou um ser humano, estou aqui como servo, mas eu sou Deus, hein? Só para, né, ficar registrado que ele, ao mesmo tempo que era ser humano, ele era Deus, tá? Vamos lá. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Repreendeu a fúria do mar. Mateus 8, 26, 27. Marcos 4, verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Marcos 4, verso 39. Somente Deus tem esse poder. Salmo 65, 7, 89, verso 9. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. Salmo 65, verso 7. Pronto. Essa Salmo 65, 7 atribui a Deus esse poder. E o Senhor Jesus, quando fala ao mar, ao vento, e eles obedecem, é porque ele era Deus. E os discípulos dizem: quem é este, né, que até o vento e o mar lhe obedecem? É Deus. É Deus. Então isso é maravilhoso. Essas passagens deixam claro para nós que ele foi aqui na terra 100% Deus e 100% homem, mas assumiu a forma humana enquanto ser humano na terra. Pode passar. 3. Mariolatria, idolatria a Maria, né? O catolicismo romano adotou o termo mãe de Deus de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Com isso, aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representam a verdade. Atos 8, versículo 9 a 11. Pronto, aqui só um detalhe para nós, irmão. Vamos ter cuidado com as crenças populares. Nós estamos falando aqui de uma crença católica, né, o catolicismo romano, mas no mundo cristão evangélico também tem muitas crenças que não é bíblico, né? A Bíblia não apoia, a Bíblia não concorda, mas as pessoas, em nome da fé, dizer que crê porque é alguém que se apresenta grandioso, famoso, as pessoas passam a ter aquilo como uma regra de fé,
e a regra de fé nossa é Bíblia Sagrada, tá? Pode passar. Conclusão, todos juntos? O Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 1325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinamentos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Perfeita. A resposta está na Bíblia. A resposta está naqueles que temem de verdade a Deus e que faz uso da Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Deus abençoe e as palmas exaltam o Rei Jesus. Secretária Rita Félix. Maravilha, graças a Deus. Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. E adultos, verdade e prática. Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Graças a Deus, maravilha. A classe jovens e adultos tem hoje 37 alunos matriculados, 16 dos seus alunos presentes, 20 ausentes, um visitante que é a nossa irmã Antônia, hoje está visitando e vai se firmar de novo, né, irmã Antônia? Total de assistência na classe de 17 alunos. Classe Soldadinho de Cristo. Tanto não presta. Vamos responder de novo? Vamos lá? 1, 2, 3. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Hebreus 10, 35. Glória a Deus. Coragem, Leandrinho. Muito bom. Aqui é o papel dele. Amém. A classe Soldadinho de Cristo tem hoje 9 alunos matriculados, 5 dos seus alunos ausentes, 4 presentes, total de assistência da classe de 4 alunos. Classe Estrela da Manhã. Que perdoa, tu és bondoso e amoroso, e Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois nos salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim.
glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer de um que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou.